Grande Gustavo. Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Tudo bom, Edmundo? Agora sim, tudo. Corta um pedaço da cabeça, né? Fica horrível, olha. Ah, tô vendo sua cabeça inteira. Então, mas olha, você é um robô. Oi, Daiane, Ah, o tudo bem? fundo, cada fundo, é. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Tudo bom, Daiane? Daiane, prazer em conhecê-la. Igualmente. Daiane, você que tá para fazer o debate comigo, né? Isso. Uma dúvida, quem que passa os vídeos, sou eu ou é você? Acho que sou eu, né? Pelo que eu vi, eu passo os vídeos, aí você inicia a Eu faço sessão, a abre, né? apresentação, 8 minutos de primeiras perguntas, faz isso até o fim e depois usa o tempo final, né? Isso. Uhum. É, Bom, você Pelo já que eu abriu vi, todos os vídeos? Você já abriu todos no YouTube? Para já ir. verifiquei Tá. todos, já estão todos abertos aqui. Eu fiz o download de todos, mas ele, quando faz o download, ele não aparece os autores, né? Ah, tá. Não Então eu vou sei. falar dos artigos que vão ser apresentados, mas os autores eu vi que aparecem no início do vídeo lá só. Eu não sei Uhum. se eu comi bola e não achei. Acho que eu tenho os artigos aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar, acho que Eu não. tô com todos os artigos aqui, Foram mas submetidos, mas não já aparece. sei. Eu vou abrir um Word aqui. Só que eu vou ter que entrar em um por um e ir anotando. SEMEAD. Achei os artigos de alto nível. Vai ter que me ajudar na discussão aí, porque eu fiquei, meu Não, fique Deus. tranquila que tem dois que são da nossa turma da Unicamp, né? Um do professor Ah, Edmundo aí, outro meu com o Bruno. E tem um outro que eu assisti o vídeo, também achei muito legal, que é o International Expansion Strategy in Fast Growing Business. Bem interessante esse artigo é. também. Ah, então pronto. Bom que eu vou contar com vocês aí para puxar o gancho dessas discussões aí, porque Não, tranquilo que o nível será ótimo. O que você faz lá na Uninob? Você é professora em que área? Eu sou doutoranda. Eu sou Doutoranda? doutoranda ainda. Sou É, professora com da quem? Universidade Federal de Roraima Não é? e Olha. comecei agora no doutorado. E tá com quem lá? Eu sou orientanda da Cristina, da Ipra Martens. Ah, Cristina daí pra... Vai falar sobre É, orientação empreendedora ou não? vou. É aí, ó. É a praia dela e do professor Gustavo. É a praia dela, realmente. a Cristina, como que é o sobrenome dela? Martens. Dai pra. Martin. É o Da Daipra, Ipra Martens. A gente conhece a Dai pra. conheço pelo Daipra. É bem marcante, né? Eu vou fechar o áudio aqui para eu ligar, abrir os vídeos e marcar o nome das pessoas. Muito bom, legal. E você deve estar em Roraima, porque o professor Edmilson falou que as aulas da pós estão sendo tudo virtual, remotamente, né? Isso, eu sou de Roraima. Isso Eu ajudou sou, bem, né? eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu atuo, né? Moro em Roraima há um bom tempo já. Ah, tá. E aí essa possibilidade das aulas síncronas estão ajudando muito, Sim, né? Porque a gente não precisou mudar. isso é muito Mas bom. é um desafio por vários motivos, né? Sim, sim. É. Felizmente a Unicamp voltou um pouquinho atrás aqui. Achei que ela ia aproveitar a onda para avançar nessa área, mas a Unicamp, esses movimentos são mais. Ela é mais cautelosa, não sei. Então, ela. Inclusive, para defesa nem a defesa da banca ela quer remota. Não, ontem a gente Não tinha é? mais uma solicitação, Edmundo, que a gente aprovou na CPG do PPGA, do Johan. Chega Ah, lá na CPG da FCA, o CNEM, ou a engenharia, eles são tudo o contrário, barrou? recusaram a defesa.
E o Johan pôs uns argumentos bons. Não quiseram nem saber, cara. Então isso que eu ia falar, porque mas membro de outro estado Não, tudo bem. O aí problema pode, esse pode. tem que ser o híbrido, né? A O gente e híbrido, o tá. orientando tem que estar presencial. Presencial, então, umas coisas, é a Unicamp. E olha, não tem jeito, a turma da saúde lá, eu tenho certeza que algumas unidades vão flexibilizar totalmente, mas a turma da saúde não tem negociação, cara. Não, né? Eu me estresso lá. E pior que eu falei pro Johan, pode manter que vai dar certo. Chegou lá, Não deu. avacalharam comigo. Aqui na agenda tem o nome da turma. Esse daí você tá com. Você é o Eduardo Avâncio, você, o Rui, o Fernando e o Morini, né? Tanta gente. É muito amor. Normal. É muito amor. E você tem mais um, né, Edmundo? Tenho, na sexta. Como é que faz? Você já tentou? Acho que eu já perguntei isso para você, mas não lembro sua resposta. Eu acho que envolve dinheiro, né? Num próximo, assim, apareceu o logo da Unicamp no SEMEAD, né? As empresas, universidades parceiras. Tem que desembolsar muito. Você tem que patrocinar lá, né? Ah, É uma verbinha, daí você vai ter direito, acho que a um stand, tem alguns benefícios lá, mas... passar o chapéu lá pedindo Hum, moedinha pro pró-reitor, né? sem Ó, é dúvida. importante para a gente, para o nosso programa, né? É importante, mas eu acho que nem para pagar o AMPAD de novo a gente vai ter verba. Não, um passo de cada vez que tá. Tá certo. E é engraçado, acaba sobrando verba para algumas coisas e faltando para outras, né? É muito pouco flexível É, essas verbas da pós. Tem algumas alíneas muito específicas, assim, né? Você não consegue. né? Tipo, vai sobrar dinheiro para congresso, essas coisas, e tem algumas necessidades nossas que a gente não vai conseguir atender. É muito legal. É. Engraçado que esse artigo da turma, deixa eu ver de onde que eles são mesmo. Da Federal do Rio Grande do Norte, eles fizeram um estudo longitudinal com CEOs de Amsterdã, Berlim, Londres, Nova York e Paris. Sim. Mas é tudo brasileiro, né? Alguém fez um intercâmbio, porque de 2016 até 2020. Duas entrevistas, né? Duas rodadas. Sim. Ou foi tudo, acho que foi tudo online, né? Mas mesmo assim. Eu vou fazer um teste aqui rapidinho com os Tá bom. vídeos, tá?
O áudio não está passando. Não foi o áudio? Vou verificar aqui. Hermínio Salati Marcondes de Moraes, meu colega Tá da indo. Faculdade de Tá Ciências vindo, sim. Aplicadas. Oh, legal, Arthur. A ideia é a gente seguir a ordem que está na programação ou a ordem que aparece na agenda? Que está diferente as ordens, né? Tão Ou tanto diferente, faz? diferente. Alguma orientação, Daiane? Ou É a como ordem que que é? está na programação. Na programação? Tá. Então, o primeiro vai ser pela programação. O primeiro é o Cooperando para Inovar. O segundo é esse que você estava apertando o play. O terceiro é o International Expansion. E o quarto, o Entrepreneurial Ecosystem. Olá, Leandro. Aqui está diferente para mim. Boa tarde, professores. Boa Tudo tarde, bem? professor, tudo bom? Tudo bom. Você que foi fazer essas entrevistas na Europa ou foi tudo online? Não, professor, o meu colega, não é, de artigo, o João, ele morou lá na Inglaterra, morou por Ah, alguns tá. anos. E ele participava desses congressos. Então, ele tem acesso até hoje, né, o pessoal lá. Ah, legal. Bem interessante a ideia. Gustavo, Pô, vamos ficou seguir tudo essa quadrado ordem. agora. Desculpa, eu já coloquei boa tarde a todos que que chegaram agora. Eu estou com a ordem aqui, já estão abertos, eu acho melhor a gente seguir isso, que é o. Tá, pode ser, tudo bem. É que só muda o Cooperando para Inovar que foi para o fim, né? Isso, exatamente. Tá. Tá, já está abertinho aqui. Só que agora a sua tela, ela ficou pequena. Não sei se é... Nem era para compartilhar, mas Ah, então tá bom. vou compartilhar depois. Bom, nós não temos ainda um por artigo, né? Ou temos já? Tá o Edmundo e o professor Fernando. Estou em um, o Leandro tá de outro. Deixa eu ver. Leandro, que tá faltando Felipe ou Fernanda tá aí também, né? Já temos um representante de cada. Só fechar a porta aqui. Acho que a gente pode começar, né, Daiane, para manter o... E vamos lá. Vou copiar aqui. Boa tarde. Já está gravando automático, né? Já. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui no primeiro dia. Na verdade, é o segundo dia do SEMEAD, mas o primeiro oficial aí de apresentações. Eu vou atuar como moderador dessa sessão, junto com a Daiane, que é a debatedora. Eu sou da Unicamp, ela é da Uninove. A gente está na área de empreendedorismo, com o tema empreendedorismo inovador, startups, empresas de base tecnológica, incubadoras e parques tecnológicos, capital de risco. A dinâmica aqui são 4 artigos. A nossa dinâmica de sessão será: a gente assiste o primeiro
a primeira gravação do primeiro artigo. Já abrimos para algumas perguntas e comentários iniciais, cumprindo aí 8 minutos no máximo para essa rodada. Fazemos isso para o segundo, terceiro e quarto artigo. E no final a gente vai ter aí uns 20 minutinhos para dúvidas gerais ou comentários gerais para fechar a sessão, tá bom? Então, são 4 artigos, o primeiro deles, quer dizer, o primeiro vai inverter, então, né? O primeiro deles vai ser um artigo do pessoal da Unicamp, que eu estou junto, An Assessment of Performance Drivers in Knowledge Intensive Entrepreneurial Firms. O segundo artigo é do pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Potiguar, International Expansion Strategy in Fast Growing Business. O terceiro artigo também é do pessoal da Unicamp. Deixa eu ver se é todo mundo da Unicamp aqui. Ixi, consegui sair da tela. Todos da Unicamp. Entrepreneurial Ecosystem Patterns and its Determinants and Outputs. E o quarto artigo do pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cooperando para Inovar. Então, Daiane, por favor, se puder colocar na tela nosso primeiro vídeo. Com certeza. Boa tarde, pessoal. Desejo a todos uma excelente sessão, que possamos aproveitar e usufruir muito dessas informações, dessas discussões e reflexões. Eu compartilho com vocês aqui no chat o link do primeiro artigo, caso desejem acessá-lo novamente em um outro momento. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Brandão Fischer. Vou apresentar o artigo que foi escrito junto com os colegas da Unicamp, Gustavo Hermínio Salati Marcondes de Moraes, meu colega da Faculdade de Ciências Aplicadas, e o professor Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho, do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. O título do artigo, An Assessment of Performance Drivers in Knowledge Intensive Entrepreneurial Firms, The Roles of Knowledge Management and Policy Support, que é baseado aí numa coleta de dados que a gente realizou para a avaliação do PIP da FAPESP, Programa de Inovação na Pequena Empresa, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, o nosso ponto de partida, nossa pergunta de pesquisa, quais que são as influências do conhecimento técnico / tecnológico, e a parte de Strategic Knowledge Management, então, gestão estratégica do conhecimento, nas organizações, então, um ponto de vista mais tecnológico, ponto de vista mais de gestão, como que eles se relacionam com a questão do desempenho nesses empreendimentos. O objetivo, então, é trazer uma visão compreensiva, então a gente tenta trazer tanto uma visão de diferentes vetores vinculados a desempenho, então a gente tem uma visão multidimensional de desempenho, como também uma abordagem de diferentes configurações. Então a gente utiliza tanto ferramentas do PLS 100 para estabelecer a relação entre esses dois construtos, conhecimento técnico e gestão estratégica do conhecimento sobre o desempenho, mas também a gente aplica o QCA, Qualitative Comparative Analysis, para verificar diferentes combinações possíveis para se chegar a um desempenho superior. Então, aqui alguns elementos da nossa amostra. Então, a gente tem 223 empresas que a gente catalogou como Key Knowledge Intensive Entrepreneurial Firms, então empresas empreendedoras intensivas em conhecimento, com projetos submetidos ao PIP da FAPESP, 142 selecionadas e 81 não selecionadas. Então a gente consegue também analisar a diferença entre empresas que receberam apoio e aquelas que não receberam apoio. Os dados foram coletados nos anos 2017 e 2018, um questionário que ele foi preparado por uma equipe e validado pelos coordenadores da FAPESP, da área de inovação, e compreendendo projetos submetidos entre os anos de 2001 e 2015. Então, tem uma cobertura temporal razoavelmente elevada. O nosso modelo básico utilizado para a estimação do PLS,
né? Então, a gente tem os construtos Technical Knowledge e Strategic Knowledge Management, que são compostos por essas variáveis, né? Trabalho com a qualificação da equipe, né? Do trabalho, nível de educação do empreendedor, o fato de ser ou não uma spin-off acadêmica, então, uma empresa que surge oriunda da pesquisa ou não, né? E na parte de gestão estratégica do conhecimento, a implementação de sistemas de gestão, a existência de uma estrutura de coordenação estratégica de pesquisa e desenvolvimento e o uso de ferramentas de compliance na firma. E pelo lado do desempenho, a gente vai ter aí o crescimento na receita, crescimento no emprego total, crescimento no emprego em pesquisa e desenvolvimento e a realização de acordos de transferência de tecnologia. Então, como eu tinha comentado anteriormente, uma visão razoavelmente multidimensional. A gente analisa também efeitos de moderação, né, entre o conhecimento técnico / tecnológico e a gestão estratégica do conhecimento, né, na nossa figura, e também diferenças existentes nessas relações para empresas que receberam e que não receberam apoio do PIP. Muito bem, esses são os nossos resultados do PLS, né? Então a gente consegue ver aqui um peso bastante grande para o conhecimento técnico / tecnológico na relação com os resultados, é um peso muito superior ao que a gente observa para a questão de gestão estratégica do conhecimento, apesar de que os dois têm contribuição positiva e significativa para o desempenho das empresas, né? E o que a gente repara aqui é que, número 1, né, existe um efeito de moderação, apesar de não ser muito forte, entre conhecimento técnico e a gestão estratégica do conhecimento, né? Então, essa base tecnológica ela é fundamental para essas empresas orientadas para a inovação, e isso modera, inclusive, as capacidades de gestão dessas empresas, e também diferenças entre as empresas selecionadas e não selecionadas, né? Em que a parte de gestão tem um peso maior, né, para empresas que receberam apoio do PIP, enquanto a relação entre conhecimento técnico tem uma relação mais forte para empresas que não receberam aporte do PIP. Apesar de não ser uma diferença substancial, ela existe, certo? Muito bem. Nessa segunda etapa, então, a gente fez a aplicação do modelo de Qualitative Comparative Analysis, o QCA, né, que eu acho que é interessante salientar aqui. Então, as bolinhas cheias, né, pretas, elas são a presença de determinados elementos, né, e as bolinhas vazias é a ausência de determinados elementos. Ali na primeira linha, o TK1, que é a qualificação do trabalho, a qualificação da equipe, a gente vê as bolinhas maiores porque isso daqui é considerado uma condição causal central, né? Então, nas estimações do modelo de Qualitative Comparative Analysis, a gente identificou essa como a condição central dos caminhos, né? Apesar de que no caminho 6 essa condição ela é ausente e no caminho 3 ela não importa. Mas em 5 dos 7 caminhos totais, a qualificação da equipe tem um peso substancial para se chegar a um desempenho superior. Mas o mais interessante notar aqui, obviamente os detalhes acabam ficando para o artigo, onde a gente discute isso em maior profundidade, mas o principal elemento aqui é ter uma visão dessa heterogeneidade, né? Essas diferentes combinações de elementos que levam à equifinalidade, que seria o resultado superior, né? Então, não existe somente uma forma de se gerir startups, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista, efetivamente, da administração da organização, para se atingir desempenho superior. Não, pelo contrário, a gente tem uma variedade de caminhos possíveis para se chegar lá, né? E isso acaba que reforça, é um elemento que reforça bastante, né, a complexidade em se entender essas trajetórias de empresas early stage, né, em estágio inicial. Então, a gente ter um caminho, uma solução não é adequado. Na verdade, que a gente tem uma variedade de formas de combinação de elementos de gestão tecnológica e de gestão estratégica do conhecimento para se chegar a desempenho superior, né? Apesar de que alguns indicadores parecem ser chaves, que são a equipe, né, a qualificação da equipe, o nível de educação do empreendedor, a existência de uma estrutura dedicada ao planejamento de pesquisa e desenvolvimento
e também, em muitos casos, o apoio de políticas públicas nesse momento early stage dessas empresas, né, onde elas ainda provavelmente não estão capacitadas para receber aportes de capital de risco. Né? E como direção para pesquisas futuras, o que nos surge aqui principalmente é a questão de avaliação temporal, né, longitudinal, da gente conseguir entender como essas relações elas coevoluem, se é que coevoluem ao longo do tempo e como que essas relações podem se modificar ao longo da trajetória das startups, certo? Agradeço e fico à disposição. Um abraço. Bom, agradeço ao Bruno pela apresentação. Bruno não pôde estar presente nessa sessão, ele vai estar em outras do SEMEAD. Só contextualizar rapidamente o artigo, foi uma coleta que o professor Sérgio Salles tinha feito no âmbito da gestão do PIP, e eles já tinham usado para uma outra pesquisa. Eu tentei aplicar junto modelagem e QCA, acabou não dando tempo de ter algumas rodadas de revisão, mas como a lógica do evento de congresso é você enviar uma primeira versão, né? A gente submeteu para o SEMEAD, mas o atual momento do artigo já sobrou pouca coisa dessa versão aí, né? Então a gente tem tentado trabalhar com proposições, algumas coisas um pouco mais concentradas e não necessariamente vamos agregar as duas técnicas ali, porque fica até meio nebuloso essa interpretação dos resultados. Então, vou abrir o professor Fernando, fique à vontade. Boa tarde. Me ouvem? Sim. Bom, é que de manhã não estava conseguindo falar, então agora deu certo. Que bom. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho, é bacana esse tipo de trabalho. Eu só fiquei, uma dúvida. Quando faz a análise de configurações, a ferramenta permite identificar quantidade de empresas e quais empresas estão em cada peça, sim? Ou você sabe Sim, disso? ele Bacana. permite sim. É que E normalmente... lembra qual que era o mais comum, não? Então, normalmente a gente consegue fazer essa parte do qualitative quando você tem poucas empresas, né? Ali eu não tô, deixa eu lembrar quantas eram, mas já era um número relativamente alto. 180 e tanto, né? Então já fica mais difícil, 223, né? Então já fica mais difícil, porque você fica com blocos com muitas empresas, né? Então, a gente não chegou a fazer essa análise, até pelo limite de páginas que tinha, né? Para ver se tem os caminhos, mas será que não tem alguma característica específica das empresas de cada caminho ou algo assim? Mas o que eu percebo nos trabalhos que usam QCA é que isso é possível explorar de forma mais adequada essa parte qualitativa quando você tem ali uma amostra de 30, 40, né? Que aí você fica você analisar um padrão para 10 empresas é uma coisa, agora você está com 40 empresas fazem parte do caminho 1, 30 do 2, aí você tem um trabalho realmente... é quase um outro trabalho se identificar esses padrões entre as empresas, né? Mas a gente Bacana. não categorizou. Eu só tenho lá as linhas de cada empresa que estão em cada caminho. Não exploramos ainda esse É ponto. só uma curiosidade, que eu tenho lido sobre as configurações, mas não sabia se É permitia, né? Quando a possível, gente sim. faz parecido, então, com cluster análise mais estatística, né? É, Também você parece identifica com os o grupos. cluster, mas você pode ter empresas que estão em mais de um caminho, né? Então, daí já foge da regra do cluster. Bacana. Mas tem Obrigado. tem um lado que é similar, sim. Tá, obrigado. De nada, Fernando. Boa tarde. Onde que está o botão da mãozinha? Ah, Tô olhando aqui no rodapé. reactions, raise hand. Vamos ver. É que antes era a mãozinha mesmo, né? Agora colocaram no Agora reactions. apareceu. Agora apareceu. Então, pode falar? Sim. Obrigado. Parabéns pelo trabalho também. É uma fonte de dados muito rica para ser explorada, esses dados, né, de mais de 25 anos do programa PIP. Eu acho sensacional. Então, parabéns. Talvez uma sugestão para
investigações paralelas, não necessariamente para esse mesmo artigo. Eu tenho avaliado nos últimos anos uma meia dúzia dessas propostas PIP que me chegam, e uma curiosidade que eu queria ver se teria evidência empírica nesse suporte é que quando você vai avaliar, né, no formulário de avaliação, a própria FAPESP indica que não é preponderante e não é mandatório que a equipe proponente tenha mestrado, doutorado, seja doutor, né? Mas a equipe tem que mostrar evidências, né? E que tem uma expertise, anos de experiência, tal, aqui na solução tecnológica que está propondo. Mas, normalmente, como o viés de avaliação normalmente recai sobre professores, a minha hipótese básica, né, que precisava ser comprovada, que eu acho que deve ter um viés no sentido que a grande maioria de aprovados provém de, sim, alunos ou professores com titulação formal. Então, se vocês tivessem esse dado no banco de dados e pudessem rodar também entre quem não tem doutorado e quem tem doutorado, para ver se as taxas são diferentes, eu acho curioso, ficaria curioso. É bem interessante o comentário, e quando não é o membro principal da equipe não é doutor ou mestrando, pelo menos na equipe como um todo tem que ter, né? Porque tem um lado de necessidade de relacionamento com a universidade ali que acaba ficando impossível se não tiver, né? A gente tem um caso na própria FCA lá, que ele é ex-aluno nosso, que amanhã eu tenho uma mesa com ele de empreendedorismo acadêmico. Esqueci o nome dele, ele fez o de engenharia, e acho que foi aluno da graduação também. Ele já teve 2 propostas PIP aprovadas. O marido da Lívia, eu consegui esquecer o nome dele agora, mas é gente que acaba tendo mestrado ou doutorado, realmente. E é possível, é fácil de fazer esse levantamento, né? Porque todos eles têm que ter Lattes. Eu perdi o controle do tempo, Daiane. Acho que eu já deu os 8 minutos dessa primeira Já rodada. sim. Tá? Vamos seguir? Então tá bom, vamos para a segunda. Pronto, estou compartilhando. Depois, no final, a gente vai ter mais tempo para perguntar para cada um dos artigos, tá? Isso, ao final a gente pode fazer rodadas de comentários e questionamentos. O segundo link para o segundo trabalho já está no chat, pessoal. Compartilha aqui. Olá, apresentamos a vocês o trabalho Estratégia de Expansão Internacional e Negócios de Rápido Crescimento, utilizando redes bayesianas para identificar os fatores de influência. O trabalho foi desenvolvido pelos doutorandos Leandro e João Florencio, em parceria com o professor Afrânio Galdino. Todos atuam no programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Observa-se que empresas de rápido crescimento, como por exemplo as startups, elas contribuem bastante para o avanço econômico de países desenvolvidos, bem como de países emergentes que se preocupam no desenvolvimento dessas empresas. Devido à grande quantidade de informações que essas empresas apresentam, o modelo de redes bayesianas ele pode auxiliar bastante nas tomadas de decisões dos gestores. Com isso, o estudo tem o objetivo de identificar, por meio de um modelo de rede bayesiana, os fatores que influenciam as mudanças nas escolhas da estratégia de expansão internacional das empresas de rápido crescimento. Após o colapso financeiro de 2008, os países desenvolvidos adotaram políticas que incentivam essas organizações de rápido crescimento. Apesar da internacionalização ser um procedimento incerto e também muito complexo, muitas dessas empresas de rápido crescimento elas já iniciam suas atividades já no contexto de internacionalização.
Com relação à conceituação teórica relacionada às redes bayesianas, estas utilizam um procedimento, um padrão matemático, né, que é baseado no entendimento prévio de hipóteses, né, atualizando os resultados de acordo com a detecção de alguma evidência. Foi criado inicialmente com base na teoria de Bayes, né, de Thomas Bayes, e pode-se observar aí como funciona a equação do teorema de Bayes na apresentação. Com relação ao sistema metodológico adotado, o estudo ele é descritivo e exploratório. As premissas derivadas da teoria orientam o processo e acomodam o arranjo do que precisa ser mensurado. No caso do estudo, envolverá os fatores que influenciam as mudanças nas escolhas da estratégia de expansão internacional das empresas de rápido crescimento. A veia exploratória da pesquisa baseia-se nos procedimentos, noções e/ou conjecturas utilizadas no estudo. Estas propõem uma abordagem analítica original, que no caso são as redes bayesianas. Estas buscarão contribuir ou buscam contribuir com o atual corpo de conhecimento sobre o assunto. O estudo foi desenvolvido em 2 etapas. Primeiramente, foi realizada uma pesquisa longitudinal qualitativa com os CEOs e fundadores de negócios digitais de rápido crescimento, localizados em Amsterdã, Berlim, Londres, Nova York e Paris. O estudo utilizou dados do período de 2016 a 2020. Como observado aí no universo de pesquisa da amostra, aí, junto às 5 cidades, foram 264 registros de Amsterdã, 446 de Berlim, 538 de Londres, 149 de Nova York e 181 de Paris, totalizando 1.578 registros utilizados na pesquisa. A estrutura da rede bayesiana apresenta uma abordagem qualitativa e uma abordagem quantitativa. A abordagem qualitativa, concebida a partir da modelagem da rede, apresenta as escolhas da estratégia de expansão internacional relacionada aos fatores influenciadores, ou seja, o desenho próprio da rede. Já a abordagem quantitativa apresenta os resultados das ligações ou conexões observadas junto às dependências, vivenciada entre esses elementos, ou seja, os parâmetros de distribuição probabilísticos. Os primeiros parâmetros foram adquiridos a partir de um tratamento realizado no banco de dados. O tratamento inicial utilizou o software Microsoft Excel 365. Já para a construção da rede e os cálculos da rede bayesiana, utilizou-se o software Netica da Norse Software Corporation. Essa é uma ferramenta que lida muito bem com a construção e elaboração de modelos de redes bayesianas. Referente aos resultados, com relação aos fatores de interesse relacionados à expansão da internacionalização das organizações, esse quadro aí ele foi extraído lá do Netica, né? Porém, acoplou-se aí todos os disparos. No caso, o software ele junta apenas um disparo ao outro. Então, aí foram colocados aí os 7 fatores de interesse, ou seja, 7 disparos, onde você vê aí 100% é o disparo daquele fator. E ao lado você consegue observar os resultados obtidos com relação à expansão da internacionalização. Então, para cada um dos fatores, pode-se observar que ao lado apresentam-se resultados diferentes para a expansão da internacionalização. Embora a rede utilize equações matemáticas probabilísticas, observou-se lá no quadro dos resultados que é possível visualizar de uma forma mais tranquila, não é? Ali observamos as cidades com as porcentagens com relação a cada um dos fatores de interesse. E dá para facilitar o entendimento aí com relação à análise de cada um dos fatores, mesmo que por trás de todo o funcionamento do software existam equações matemáticas ali robustas. Observou-se também que, dentre as empresas analisadas, as de Londres e Berlim têm um modelo de negócio mais maduro, que pode ter um grande impacto na atração de investimentos e parcerias. Uma outra constatação feita pelo estudo é que as empresas de Amsterdã e Londres apresentam resultados inversos em relação aos fatores que tiveram maior
e menor influência. Os fatores que explicam tais diferenças poderiam ser explorados em estudos posteriores. Uma das limitações do estudo refere-se aos dados coletados em encontros organizados em diferentes cidades durante os períodos de 2016 a 2020. A amostra, portanto, baseou-se na conveniência e pode ter um grau de viés em relação ao universo de empresas, né? Empresas de rápido crescimento, ou seja, o viés pode ser considerado apenas aquelas organizações que participaram do evento, ou seja, que estavam presentes ali na base de dados. Aqui encontram-se algumas das principais referências utilizadas no estudo, bem como nessa apresentação. Gostaríamos de agradecer a todos ao tempo demandado aí a esta apresentação, bem como a leitura da nossa pesquisa. Muito obrigado. Obrigado, Daiane. Leandro, parabéns aí pela pesquisa. Você quer fazer algum comentário adicional antes de abrir para perguntas, Leandro? Primeiro agradecer, não é, professor Gustavo, a todos os participantes. Com relação a essa questão do viés, não é, esses dados eles são coletados em um evento que acontece nessas cidades. Né? É um evento que é voltado para essas empresas de rápido crescimento e acontece exatamente nessas cidades. Então, apesar de possuir 1.578 registros, muito provavelmente haverá uma semelhança entre as mesmas empresas, ou seja, o CEO que participou lá em 2016, muito provavelmente participou em 2017, 2018 e assim por diante. Então, esse detalhe, né, que foi levantado, aí, abordado ao final da apresentação, sobre o viés, é mais com relação a isso. De qualquer forma, trouxe aí interessantes resultados, né? Mostrando aí as diferenças entre as organizações de Berlim e Amsterdã e o modelo de negócio conforme essas empresas, né? As mais maduras aí com relação a Berlim e Londres. Legal, parabéns. E então eram coletas mesmo, não tem dado secundário, né? Todas eram essas coletas primárias, o que deixa ainda mais rico o trabalho. Isso, professor. No evento, os CEOs, né, os gestores ou diretores que participam, um congresso, primeiro, que são voltados apenas para esses profissionais, ou seja, somente os altos cargos das corporações. E eles, obrigatoriamente, têm que responder esse questionário. Então, o evento ele já tem esse cuidado para coletar essas informações. Já há uma parceria com o evento. Perfeito. Isso. Uhum. É o melhor dos mundos, né? Uma ótima amostra e ainda que já vem como algo obrigatório para os participantes, né? Ou pelo menos incentivado. Então, vou abrir aí para possíveis perguntas ou comentários. A gente tem mais alguns minutos, senão eu faço uma pergunta também. Daiane, você chegou... Professor Edmundo levantou a mão. Fique à vontade, professor. Tá, quem apresentou foi o Leandro, correto? Isso, Leandro. Obrigado. Então, parabéns, Leandro, pelo trabalho, né? Cumprimento a todos, né? Uma curiosidade que eu fiquei, eu não sei, eu não sou expert nesse tipo de modelagem, mas olhando o artigo aqui, o que me chamou a atenção e que me facilitaria o entendimento a partir da figura 2, se tivesse uma próxima tabelinha em que você marcasse a frequência dos fatores relevantes para cada cidade, ficaria um quadro síntese legal, porque eu estou percebendo aqui, não sei se eu estou interpretando corretamente, Londres, por exemplo, para as empresas de rápido crescimento de Londres, todos os 7 fatores são todos importantes, são todas estratégias importantes que essas empresas utilizam para a internacionalização, que é um quadro bem diferente, por exemplo, das empresas localizadas em Amsterdã, que Amsterdã são uns 3 só desses 7,
Então, realmente tem padrões distintos, né, variando de cidade para cidade, é isso? Isso, professor, isso. Apresentam, como foi constatado, muito provavelmente também a quantidade de empresas de cada cidade influencia também nesses resultados, né? A participação de Londres também é superior à de Amsterdã no evento. Muito provavelmente, né? Aí pronto, já é um tópico para uma futura pesquisa. Identificar a ligação do próprio evento com as empresas londrinas, né? Já que elas participam mais, com certeza existe aí, provavelmente, o estudo não detectou isso, mas provavelmente há essa ligação maior, não é, professor? Então, com certeza, identificar essa influência. Com relação ao tamanho do artigo, professor, assim como o professor Gustavo falou na apresentação anterior, a limitação, não é? A limitação tanto do tempo de apresentação, né? Ali 8 minutos, como do conteúdo, né? Ali limitado em X páginas. Então, o artigo principal, ele tem mais ilustrações, quer dizer, temos que remover as ilustrações para ganhar espaço com relação ao texto, ao conteúdo textual, e teve essa limitação. Existem outros quadros, professor, na versão original, que elucidam, né, essa dúvida com relação a essas frequências que o professor Edmundo levantou. E muito obrigado aí, professor Edmundo. Muito bem, seguimos então. Disponibilizo o link do próximo artigo e estou abrindo a apresentação. E se alguém tiver mais perguntas, pode deixar marcada já para a gente abrir na rodada final, né? Pode Olá a apertar o todos, play. meu nome é Eduardo, eu sou um dos autores do artigo intitulado Entrepreneurial Ecosystem Patterns and its Determinants and Outputs. Esse estudo ele surgiu da identificação de que a maioria dos estudos sobre ecossistemas empreendedores em nível de cidades, eles estavam concentrados em países como os Estados Unidos, países pertencentes à União Europeia e cidades localizadas na China. São poucos os estudos que se dedicam a avaliar quais são os fatores que influenciam o empreendedorismo inovador em nível de cidades brasileiras. A maioria dos estudos ou se baseia em dados do IBGE ou em dados da FAPESP, limitando o estudo às cidades de São Paulo. Então, dado essa escassez de estudos, nossa pesquisa se baseou na seguinte pergunta de pesquisa: quais são as condições inerentes às cidades brasileiras que são necessárias para o empreendedorismo inovador? Como objetivo, nessa pesquisa, nós buscamos identificar quais são os fatores, quais são os recursos que podem ser considerados condições necessárias para o empreendedorismo inovador, identificar as cidades que têm padrões de desempenho semelhantes e avaliar qual que é o nível de necessidade de cada condição para obter diferentes níveis de saída empreendedora. Como referencial teórico, nós utilizamos estudos baseados na influência do quadro regulamentatório, da infraestrutura de transporte, infraestrutura urbana, as condições de mercado, o acesso a capital financeiro, a disponibilidade de capital humano, a influência da cultura e entradas ou características, recursos da inovação que poderiam influenciar o desempenho da atividade empreendedora em nível de cidade. Como banco de dados, nós utilizamos o Índice das Cidades Empreendedoras, né, desenvolvido pela ENAP em parceria com a Endeavor. Esse índice ele é composto por 7 dimensões. A primeira trata do quadro regulatório, a segunda da infraestrutura, a terceira das condições de mercado, incluindo o desenvolvimento econômico e potencial de mercado, a quarta do acesso ao capital financeiro, a quinta do capital humano, incluindo educação secundária e educação terciária, a sexta a cultura empreendedora em nível de cidade,
E a sétima dimensão que ela inclui as entradas à inovação, ou seja, por exemplo, pessoal engajado em atividades de pesquisa e desenvolvimento, e as saídas, tamanho da economia criativa, tamanho das indústrias de base tecnológica. Então, como nós utilizamos o relatório do ICE, né, o Índice das Cidades Empreendedoras, nós avaliamos o desempenho de 101 cidades brasileiras, localizadas em diferentes estados brasileiros. Nós utilizamos como abordagem a análise das condições necessárias, que é uma abordagem recente, introduzida por Du em 2016. Ela se baseia no seguinte pressuposto: na ausência de uma determinada condição, uma saída, um resultado não é alcançado, ou seja, essa condição deve existir para que esse resultado ele também exista, ele seja gerado. Então, inicialmente, nós identificamos que todas as condições nas cidades estão presentes, mas nem todas têm significância estatística que possam influenciar o empreendedorismo inovador em nível de cidade. Por exemplo, as condições relacionadas ao ambiente regulatório, nenhuma delas pode ser considerada necessária, porque elas não conseguiram significância estatística em nível de P. Quanto à infraestrutura, todas as condições são necessárias. Quanto ao mercado, apenas o desenvolvimento econômico é uma condição necessária. O acesso ao capital financeiro é uma condição necessária. E quanto ao capital humano, apenas a educação secundária foi caracterizada como uma condição necessária. Quanto à cultura, ambos os indicadores foram considerados necessários para o empreendedorismo inovador. Quanto às entradas de inovação, elas foram também consideradas necessárias para um empreendedorismo inovador em nível de cidade. Em sequência, nós identificamos 3 clusters que tratam cidades com desempenhos semelhantes. Identificamos que existem cidades com um maior número de condições, né? Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, e cidades que estão em transição, né? Elas estão obtendo maior disponibilidade de recursos, e cidades que ainda têm um desempenho fraco, né? Que, embora elas ultrapassem as cidades em transição em nível de cultura. Em seguida, nós identificamos qual que é o nível requerido de cada uma dessas condições para obter um output de inovação empreendedora elevado. Por exemplo, para um output de 10%, né, para cidades localizadas no grupo ambicioso, né, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, inicialmente é necessário apenas 8,3% de esforços relacionados às entradas de inovação. Conforme os outputs aumentam, por exemplo, conforme chega em 60%, já é necessário 25,2% de entradas. E outras condições passam a ser necessárias para se obter esse resultado. O que nós identificamos aqui, que além da necessidade de cada condição variar à medida que o output aumenta, existe uma diferença em cada um desses grupos. Por exemplo, o grupo 1, ele necessita de um maior número de condições presentes para obter uma quantidade elevada de saídas. Enquanto os grupos 2 e 3, eles precisam de poucas condições presentes para um nível relativamente baixo de saídas. Então, o que nós podemos concluir aqui dessa nossa pesquisa? Que o empreendedorismo em nível de cidade, ele é resultado de condições contextuais. Também que nossos resultados, eles contribuem para os estudos sobre condições causais que afetam o empreendedorismo em nível de cidade. E para estudos futuros, nós pretendemos aplicar a análise QCA, né, para identificar quais são condições necessárias para fortalecer o empreendedorismo em nível de cidade. Condições necessárias, quais são condições suficientes? Como a gente vai abordar tanto a análise de condições necessárias quanto a QCA, para tentar incrementar, tentar fornecer mais insights para os formuladores de política. Muito obrigado.
Obrigado, Daiane, pelo play no vídeo do Eduardo. As perguntas vão ser para o Edmundo, ou para o Eduardo, ou para o professor Fernando, ou para todos? Eu acredito que para todos. Boa tarde, professor. Boa tarde, Eduardo. Deixa eu só Primeiramente, fazer um comentário por rápido. favor, Fernando. Assim, Por acho que é favor. importante deixar bem claro que no relatório das empreendedoras, eles colocam lá na área de inovação tanto informações de input quanto output. E na análise que a gente fez, a gente usou a informação de outputs como Como uma outcome. informação de desempenho da cidade empreendedora. Então, a gente tirou essa parte, né? E na análise de cluster, a gente usou só os inputs, né? Como também na análise na NCA, né? Só para deixar bem claro, porque no relatório essas duas coisas são misturadas, que não é muito correto, né? A minha primeira pergunta ia nessa linha mesmo. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho. E é interessante que, mesmo estando na mesma unidade e no mesmo laboratório, as pesquisas lá são conduzidas mais em duplas, às vezes em trio, e eu tenho tido a oportunidade nos eventos de ver as pesquisas do Edmundo e vejo que tem muito alinhamento com o que eu estou fazendo também. Então, meu primeiro comentário é um convite aí para a gente voltar a fazer algumas pesquisas juntas, porque estamos caminhando para o mesmo lado, né? Isso tô com bastante clareza nisso. Convite aceito. E o meu comentário / pergunta era exatamente nesse sentido. Vocês pegaram os outputs do próprio ICE, né? Que é o indicador que foi colocado como outcome, não sei se é outcome que chama também no NCA. Isso não pode ter gerado um viés no sentido de, claramente, as cidades que vão ter um output maior são as grandes. Então, se acaba colocando como cidades... É uma pergunta, não tem o risco de colocar como condições necessárias as condições da cidade grande. Não pode ter algum viés nesse sentido? Ou a metodologia já prevê esse tipo de problema? Não sei nem se faz sentido minha pergunta, desculpa. Acho que faz, mas o Fernando e o Eduardo são mais expertos e leram bastante exaustivamente esse relatório, mas é que existe, obviamente, um viés de seleção, porque são 101 cidades das 4.500 que existem no Brasil. E são as 21 cidades acima de 200 mil habitantes. Tá. Então, é um grupo bastante homogêneo, né? São metrópoles, a gente pode dizer metrópoles, né? Campinas, Belo Horizonte, São Paulo, Ribeirão Preto, as 27 capitais de todos os estados. Então, é um conjunto mais homogêneo, né? É onde estão as principais universidades, onde estão as federais, onde estão normalmente os centros econômicos, industriais do estado, né? Então, nesse sentido, acredito que esse viés não existe porque nessas características macroeconômicas elas são próximas, né? Já é um grupo mais selecionado de cidades, né? Tem uma questão que, se não me falha a memória, né, como faz tempo que eu trabalhei com esse relatório, quando eu estava lá na Holanda ainda fazendo meu pós-doutorado, muitos dos indicadores eles são calibrados em termos proporcionais à população. Então, eles não são indicadores brutos, né? Eles são proporcionais. Então, assim, eu não lembro. Alguns estão, nesse sentido, diminuem um pouco, porque comparar com São Paulo, né, é covardia, né? Então, eles são calibrados em termos proporcionais. Eles são proporções e não dados brutos, né? Legal, faz todo sentido. O que eu tenho aprendido dessas metodologias NCA, é que a calibração é um ponto fundamental da aplicação, né? Você aprende a rodar, mas o passo anterior da calibração é fundamental para o resultado sair adequado. Vou abrir para a Daiane, para os colegas se tiverem comentários. Super parabéns aí pelo estudo, pessoal. Nós tivemos um estudo micro muito semelhante em Roraima, em Boa Vista. E os mesmos fatores, falta de investimento e fuga de capital intelectual.
nós identificamos aqui. E isso foi super interessante. Gostei muito de ler os resultados de vocês. Mas alguém gostaria de fazer alguma contribuição, alguma colaboração? Seguimos? Acho que podemos seguir. A gente deixa eventuais comentários para o debate final. Então, o último artigo da nossa sessão, do pessoal da UFRGS, é o Felipe que está aqui, né? Cooperando para inovar, relações de cooperação interfirmas em um ambiente de inovação italiano. Tá bem internacional a sessão hoje. Pode dar o play, por favor, Daiane. Todas, é um prazer estar participando novamente do SEMEAD, edição 2022. Hoje apresento o artigo denominado Cooperando para Inovar, Relações de Cooperação Interfirmas em um Ambiente de Inovação Italiano, de minha autoria, com a participação também da pesquisadora Fernanda dos Santos Ramos. De acordo com a literatura especializada no tema, os ambientes de inovação são, em nível global, importantes espaços de interação entre firmas e também outros organismos e entidades. No caso das startups, uma dessas interações poderia ser a interação de cooperação com outras empresas. Para tanto, nesse sentido, essas relações de cooperação poderiam ocasionar inovações, que seriam formas de desenvolvimento econômico tanto para as firmas quanto para os ambientes e a realidade local. A proposta do presente artigo é apresentar uma interpretação sociológica sobre os padrões envolvidos no processo de cooperação interfirmas, tendo como escopo empírico, então, a análise de startups e as eventuais relações de cooperação interfirmas verificadas a partir dessas empresas em um ambiente de inovação localizado na Itália, considerando a visão das startups sobre por que cooperam, com quem cooperam e como avaliam a importância da cooperação com outras empresas. Os eixos teóricos do presente estudo são dois. O primeiro é sobre o fenômeno da cooperação nas relações sociais, tendo como teorias de fundo as teorias de redes, os Innovation Studies e também a teoria da ação empreendedora. Em segundo lugar, a gente discute um pouco sobre as redes que formam as relações de cooperação interfirmas, como se dão essas relações de cooperação nesses ambientes de inovação estudados. Para tanto, há a tipologia das relações de cooperação presentes em ambientes de inovação. Neves e Mocelin propuseram esta tipologia apresentando 4 quadrantes. O primeiro deles, o mutualismo, seria a cooperação plena ou total entre empresas em uma parceria ou em uma relação de cooperação. No oposto dessa relação de cooperação, teríamos o esclavagismo, a subordinação total. Geralmente, a subordinação de uma empresa menor frente a uma empresa maior nesse contexto. Também teríamos o quadrante da protocooperação, ou mutualismo facultativo, em que haveria maiores ganhos econômicos e também a criação de novos negócios advindos desta parceria. No oposto da relação de protocooperação, ou no outro eixo, teríamos o comensalismo, que seria um tipo de relação de cooperação em que haveria maiores ganhos de aprendizado, de conhecimento, portanto, ganhos de natureza tecnológica. A coleta de dados qualitativos a partir de roteiros semi-estruturados ocorreu em ambiente de inovação na região metropolitana de Turim, na Itália, em um ambiente chamado, então, Bioindustry Park. Essa coleta foi realizada em fevereiro de 2019. Aqui temos o perfil dos entrevistados, de cada entrevistado, e também a descrição das respectivas empresas a que eles representam. Temos, portanto, 2 sócios e um diretor. Os 2 sócios correspondem à empresa de medical devices e o diretor corresponde a uma empresa de pharma, do ramo dermatológico. E os códigos são, portanto, respectivamente, A, B e C.
Como resultado, temos que as principais relações estabelecidas pelas empresas dizem respeito a relações de protocooperação e também de comensalismo, ou seja, as empresas buscam negócios, transações financeiras e também a captação, né, de recursos tecnológicos, de utilização, entre elas, de laboratórios, de espaços técnicos. Com menos intensidade, né, se realizam relações plenas, né, de mutualismo puro, pleno. E também não há evidências, né, de que hajam relações esclavagistas. Concluindo, portanto, como visto, há no aspecto do ambiente, né, um contexto relacional na construção social da inovação. As empresas, evidentemente, cooperam, se relacionam nesses ambientes, inclusive para além desses ambientes de inovação, como visto nessa amostra. Há também, com relação ao networking, né, uma rede de atores mais especializada nesse contexto europeu, em clusters ou em contextos de rede específicos, dentro dos seus próprios nichos de mercado, né, de medical devices, também de farmacológicos, enfim, por ser um parque, né, um ambiente de inovação, bioindustry, né, há especificidade ou ramos, né, de conhecimento ou ramos técnicos bem específicos, né, dentro dessas áreas propriamente de saúde, né. Há também uma predisposição para a cooperação, verifica-se que as empresas tendem a cooperar. Há também, como explorado e verificado, né, uma cooperação por meio de rede de informação e tecnologia entre os atores. Muito obrigado pela atenção, fico à disposição para eventuais questionamentos, dúvidas e sugestões. Obrigado, Daiane. Oi, Felipe. Você quer contextualizar o estudo? Se ele faz parte de algum intercâmbio? Qual que foi o contexto para ter sido feito lá? Boa tarde, Sim, primeiramente. tudo bem? Boa tarde, professor Gustavo e aos demais participantes. Sim, esse trabalho, na verdade, ele foi uma incursão exploratória muito breve, durante meu doutorado de sanduíche em Turim, na Itália, né? Na Universidade degli Studi di Torino. Então, durante 8 meses, né, eu passei lá e como sobrava algum tempo, né, e a gente queria também coletar alguns dados quali, né, para pesquisa, a gente resolveu então ir, né, por conveniência mesmo, até esse parque na região metropolitana, né, o Bioindustry Park, que é um parque muito específico, né, vocês viram, né, na área de saúde ali, e fazer alguma incursão exploratória, justamente para testar aquele nosso modelo, né, advindo de um artigo, né, anterior, o qual foi aqui no Brasil exaustivamente testado, né, a gente ainda pretende testá-lo algumas vezes mais, mas esse é um pouco do pano de fundo, né, que gerou depois a tese, né, aí sim com incursões quant, né, enfim, mas já no Brasil, né, fazendo uma survey aqui no território nacional. Mas essa foi a oportunidade, né, de coleta lá na Itália. E a tese já foi defendida? Sim, a tese, na verdade, foi defendida no ano passado, né? Então, já foi defendida, já tem artigo saindo aí, enfim. Legal. Inclusive, no CMEAD anterior também a gente trouxe um pouco dos dados, aí sim, da tese, né? Propriamente dito. Não, excelente. Esse é o mundo dos sonhos, é conseguir aproveitar cada etapa que você faz do doutorado, transformando em um artigo. Esse provavelmente era uma coleta que você já tinha feito e acabou indo trabalhar nela depois que terminou o doutorado, né? Peraí, vamos ver o que foi, Perfeito, o que perfeito. ficou ali guardado para Perfeito. depois, né? Que bom, Exato. seu orientador deve ter ficado feliz porque os meus andam sumindo depois que defendem. Então, mas parabéns, Não, o a minha pergunta orientador... aí... sim, Pode pode, falar. por favor, por favor. Não, Não, eu só ia dizer que continua. o orientador, ele geralmente incentiva, né, que a gente continue trazendo aí, Sim, mesmo sim. que
essas incursões exploratórias aí, que tem uma riqueza, né, de informações Não, sem bacanas aí. dúvida, sem dúvida. E não, a minha pergunta ia ser os próximos passos do artigo, mas na contextualização já respondeu a minha pergunta. Então, deixo a palavra para os colegas, se alguém tiver algum comentário ou pergunta para o Felipe, fiquem à vontade. Fernando, por favor. Eu apertei as palmas também, elas valem também. Eu ia apertar a mão, mas elas valem também, Felipe. Gostei do trabalho. Na verdade, me inspirou a um breve comentário, assim. Recentemente, nos últimos anos, tenho olhado muito para a questão de ecossistemas empreendedores, né? Como o texto de hoje, vai ter um outro na sexta-feira, também com o Edmundo e o Rafael, um orientando meu. E uma das dimensões que dá mais trabalho para entender ecossistemas empreendedores é justamente a questão das redes e das formas de cooperação, né? Achei muito interessante, eu vou ver esse modelo que você apresenta, aquela matriz, porque o pressuposto de ecossistemas empreendedores é que há um predomínio de relações de cooperação. Então, pode-se imaginar que aqueles ecossistemas que não são muito bem-sucedidos, não há esse predomínio, né? Mas talvez seja uma forma interessante de olhar com esse quadro que você apresentou. Só me inspirou essa ideia, queria só. Mas parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor Fernando, pelo comentário. E já em cima do seu comentário, só uma observação rápida. Durante a survey, né? Aí sim, da tese ali, um dos achados, né, foi justamente esse, né, de que a cooperação, conforme a literatura traz, né, ela é um pouco escassa nesses ambientes, pelo menos nos ambientes verificados, né? Então, a gente verifica hoje muitas redes, né, pegando esse seu gancho, para além dos ambientes de inovação, né? Então, a gente tem conexões diversas, né, mas muito para além daqueles ambientes físicos propriamente ditos, né? Tem uma série de respostas para isso, né? Lapsos institucionais, governamentais, enfim, mas a gente verifica esse fenômeno, né? Que o território em si, né? Ele já não é mais, talvez, algo tão interessante, né? Para esse tipo de empresa, né? Talvez para outros tipos de cluster, de distritos industriais, de aglomerados, ainda faça bastante sentido. Mas para nossa amostra, se verificou que não é algo tão caro assim, né, para esses agentes. Obrigado, Felipe. Professor Edmundo. Parabéns, Felipe. Parabéns ao doutor, que é seu orientador, acredito, né? Gostei também a tipologia, porque, pelo que eu entendi, ela é uma tipologia autoral, né? A fonte aqui tá Neves, né? Mocelin, né? Que é deixa eu só olhar se eu estou falando besteira. Ah, tá. Não, a tipologia não é da Fernanda e nem você conhece esse autor? É de um outro Na autor? verdade, é autoral, é Autoral. nossa, minha e do Ah, professor, tá. exato. Então, entendido Exato. certo. Tá. Já está feito o convite aí. Minha curiosidade como eu gosto mais de trabalhar com dados secundários e volumes de amostras a nível de cidade ou estado, país, eu entendi que você consegue olhar para uma empresa, para algumas empresas, e estipular em qual quadrante ela se encaixa através de uma pesquisa em profundidade, uma conversa, enfim, com essa técnica. O meu desafio se a gente quiser fazer uma parceria, como que a gente poderia, que tipo de indicadores a gente poderia criar, ou construtos que possam ser perguntas mais subjetivas, escalas Likert, tudo bem, ou indicadores concretos que poderiam ter a nível estadual, a nível de empresa, a nível de cidade, para que a gente possa transformar essa modelagem e conseguir classificar as empresas de uma maneira mais rápida e ampla de uma amostra a nível nacional, por exemplo.
é curioso, se vocês já estão nesse caminho. Respondendo brevemente aí, professor, obrigado pelo comentário e pelo incentivo, enfim. Esse seu comentário, ele, na verdade, ele já é uma ideia antiga até nossa. A gente tinha esse anseio, né? O meu professor muitas vezes puxava, né, para esse caminho também, mas aquela coisa, né? A tese é um trabalho finito e a gente não teve braços e mãos para fazer. Mas, assim, é de extrema importância, relevância, né, e de interesse nosso fazer isso, né? Não só, se vocês depois lerem o artigo, se já leram, não só na região, né, na região sul, ou no Rio Grande do Sul, mas em nível, pelo menos, nacional, né? Então, justamente de interesse. E sobre os indicadores, a gente se baseou muito em indicadores já existentes, né? Alguns deles bem objetivos, lá no Manual de Oslo, né? E alguns outros, CERN, da Amprotec, enfim. Mas a gente pôde, né, a partir desse trabalho, e está lá na tese também, pegar um pouco e construir alguns indicadores a partir desses achados, né? Então, o trabalho também nos ajudou, né, não só essa parte quali, mas depois fazer essa incursão quant, né, essa survey, e achar ali alguns indicadores que poderão ser utilizados aí sim nesse seu desafio aí, que certamente a gente aceita aí parcerias e mãos e etc. para a gente continuar esse trabalho em nível de Brasil aí. Obrigado. Obrigado, Edmundo. Bom, pessoal, agora eu abro para... A gente tem ainda alguns minutos. Temos uns minutos, né, Daiane? Sim, temos. Já abro para eventuais perguntas, seja mais gerais, seja alguma dúvida que ficou e não deu tempo de perguntar no momento anterior da sessão das apresentações dos artigos. Então, fiquem à vontade para perguntar sobre qualquer um dos temas, qualquer um dos artigos. Se alguém ainda tem algum comentário adicional. Eu gostaria de perguntar ao Felipe, se me permitem. Felipe, você fala muito sobre as redes, cooperação, networking. Você pensou em fazer algum gancho, investigar sobre governança nesse seu trabalho, na sua tese, algum aspecto? Tudo bem, Daiane, obrigado pela pergunta. Não chegamos a explorar ou captar alguma coisa nesse sentido de governança, o que é um desafio, que seria algo bem interessante, mas não seria o nosso viés, assim, né? Bacana, obrigada. Porque eu lendo seu trabalho, eu fiquei me questionando, né? Será que tem alguma governança, algum aspecto de governança? Eu fiquei buscando ali, que é uma coisa que me interessa. Mais alguém tem algum comentário, pessoal? A Daiane vai colocar... Fernando, por favor. Vou aproveitar esse tempo só para fazer um comentário geral, assim, é bem bacana, assim, que uma das coisas que vem a gente tem visto muitos trabalhos olhando para a questão de configurações, né? O trabalho do Gustavo, do Bruno, o nosso, até mesmo quando o Felipe apresenta essa matriz, a gente pode enxergar configurações distintas de modos de cooperação, né? Assim, na verdade, como eu sou configuracionista, eu enxergo configuração em tudo quanto é parte do mundo, né? E eu queria chamar a atenção, assim, tem uma coisa, quando surgiu, nos anos 80, surgiu essa ideia da abordagem das configurações nos estudos organizacionais, ela trouxe junto um pressuposto teórico que eu acho que é pouco explorado ainda, mesmo depois de mais de 40 anos, é pouco explorado, que é a ideia assim, de configurações distintas podem ter desempenhos semelhantes, né? Então, por exemplo, quando eu fiz aquele comentário sobre se era possível enxergar a quantidade de empresas nos diferentes caminhos, né? A minha ideia é assim, pode ser que aqueles diferentes caminhos, quando a gente faz uma comparação do desempenho das empresas,
eles sejam caminhos distintos, mas com bons desempenhos, né? Então, acho que essa é uma questão que a gente pode explorar um pouco mais na literatura, que eu vejo que é o que a gente tentou olhar, né, nesse texto com o Edmundo, com esse pessoal da Unicamp, né? Eu não sou da Unicamp, né? O meu chefe vai ficar bravo quando você falou que todo mundo é da Unicamp. Eu sou da Desculpa, Federal. Fernando, eu abri a programação agora, eu ia me brincando. corrigir agora. Estou brincando. Mas, assim, então, acho que essa é até eu estava pensando no trabalho do Leandro, quando ele comentou lá que existe uma inversão de padrão entre as empresas de Amsterdã e Londres, né? Mas a gente pode dizer assim, bom, mas todas as empresas, pelo menos, são empresas de alto crescimento, então elas já têm um bom desempenho, né? Então, pode ser que é um novo indício de configurações distintas de condições que levam a desempenhos semelhantes, né? Só queria fazer esse chamado, assim, eu acho que a comunidade que está estudando configurações tem que olhar um pouquinho para esse pressuposto que veio da abordagem e que, na minha avaliação, até onde eu consegui ver até hoje em dia, né, assim, é pouco explorado. Mostrar assim, ó, há caminhos distintos para bons desempenhos, né? Essa é a ideia. Complementando, primeiro peço desculpas e de fato eu já tinha separado aqui para comentar isso. Mas nessa linha do que você comentou, no QCA, por exemplo, quando você mostra os caminhos, ele já está mostrando caminhos que levam a altos níveis de desempenho. Então, as empresas que aparecerem ali é porque atingiram altos níveis de desempenho de acordo com o que você colocou na hora que você calibrou, né? Porque se você faz a calibração padrão, você pode ter pouquíssimas empresas que estão pondo altos níveis, mas tem algumas formas mais qualitativas de fazer essa calibração e você determina o que você está considerando alto níveis de desempenho. Então, por exemplo, quando vocês falaram lá do output da inovação, o que você consideraria que seriam altos níveis do output da inovação? Você pode configurar isso e justificar no seu artigo. Então, aqueles caminhos já são empresas que levam aquilo. Por isso que eu até perguntei das cidades grandes. É possível que quando rode, você tem um caminho que são as capitais, que tem altos níveis de desempenho com aquelas condições necessárias ou suficientes. Mas você também pode ter um caminho 2 ou 3 que apareçam cidades grandes, acima de 200 mil, mas que não são capitais e que eles têm um outro padrão. Quando não é uma cidade capital, ela apresenta um padrão que as condições necessárias ou suficientes são um pouco diferentes. Mas de fato, essa lógica de configurações é bem interessante e rica para ser explorada nessa nossa área de empreendedorismo, né? Obrigado pelo comentário, Fernando. Só relembrar aqui para vocês, a Daiane colocou no chat um link de avaliação. Alguém tem alguma pergunta ou comentário final, pessoal? Posso falar, professor? Por favor, Leandro. Eu gostaria de parabenizar a todos, né, pelos trabalhos. Como o professor Fernando falou, cada um com a sua particularidade, porém, mostrando aí meio que uma estrutura de configuração, né, abordada pelo professor Fernando. Mesmo considerando os métodos utilizados, as ferramentas e também a sua amostragem, mas, porém, percebe-se que os resultados apresentou aí, de certa forma, um índice de, como podemos dizer, o alcance dos objetivos, comparando ali a ótimos resultados, né, que os dados trazem. Então, parabenizar a todos por isso, agradecer aos professores pelas contribuições, né, dadas, é muito importante para a gente, para prosseguimento do trabalho, né, isso quer dizer que é uma etapa do trabalho, e vamos prosseguir aí, melhorando esse trabalho, para, posteriormente, aí, uma publicação ou até mesmo uma continuidade de estudo. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Complementando, de fato, uma sessão com trabalhos de alto nível, de verdade mesmo. Eu tô em 5 sessões. Essa daqui, quando terminei de ler os artigos, achei
aqui está com o melhor nível, e com pessoas representantes aí de diversas regiões, né? Tem o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, o pessoal da Federal do Rio Grande do Norte, da Federal do Paraná e da Estadual de Campinas, né? Então, tá bem estamos bem representados aí em termos de instituições de ensino e em termos de qualidade de artigos. Alguém tem algum outro comentário final, pessoal? Senão... Nós temos 5 minutinhos. Eu vou passar a palavra para o Gimenez, aproveitar o momento, né, Gimenez? Fazer uma propagandinha da ANEGEP, né? Para os nossos pesquisadores conhecerem o site da ANEGEP, se interessarem e olharem lá também, né? O Gimenez é o atual presidente. Sim, com certeza, né? Sempre convidando todo mundo a acompanhar a ANEGEP. E nós estamos muito felizes esse ano, e não sei se a gente ainda não conseguiu estruturar uma divulgação própria disso, mas em 2022 a ANEGEP se tornou a organização responsável pelo levantamento e elaboração dos relatórios GEM no Brasil. Tá? Então, a gente está fazendo isso e a gente, inclusive, vai fazer um edital para convidar os pesquisadores, já que tem com nível de doutorado, a gente quer fazer um rodízio dos pesquisadores envolvidos na elaboração dos relatórios, que é um trabalho assim, importante, e a gente tem várias frentes de trabalho na ANEGEP, então a gente quer fazer isso. Então, fique de olho no site da ANEGEP, que por esses dias vai sair um edital aí, convocando aqueles que tiverem interesse em participar dos relatórios, a gente vai chamar. Excelente. E parabéns, Fernando e Edmundo, aí pela atuação já há tanto tempo, né? Acho que o primeiro evento que eu fui de vocês, foi no Sul. Passo Fundo, né? 2016. E tem acompanhado o crescimento, tem a revista, tem o evento, e agora tem essa frente de elaboração dos relatórios. A gente tem acompanhado e fica muito feliz com o crescimento de vocês e com a qualidade do trabalho desempenhado. Então é isso, pessoal. Obrigado. Acompanhem as atividades aí do SEMEAD. Temos mais 2 dias pela frente. A sessão legal vai ser agora, né? Às 18 e pouco, 19, da premiação, né? Acho que não é hoje, é amanhã, né? Tá. Eu tinha visto que era hoje, desculpa. Eu acho que é amanhã. Eu não vi nem... Acho que não saíram nem os indicados, né? Saíram os indicados? Eu não achei. Não, então, eles só vão falar ao vivo. Só na hora. Aí, eu vou estar no evento da FCA, não vou conseguir nem acompanhar, mas... tá. Bom, mas é amanhã. Salvo engano, é amanhã, né, Daiane? Verdade, amanhã. Tá certo. Amanhã. Eu vi errado. Dia 10, amanhã, então. Perfeito. Compartilhei no chat com vocês, pessoal, um convite para participar da sala de networking. Gostaria de agradecer a oportunidade. No início eu falei, Gustavo, eu vou precisar de ajuda. É um nível que eu não cansei ainda para entrar em discussões com vocês, e foi um deleite ouvi-los, uma grande oportunidade. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado a todos. Tchau. Obrigado. Tchau.